responsabilidade de ser igreja. Quem é igreja aí, irmão? Quem é igreja aí, irmão? Foi com você que Deus falou, foi comigo que Deus falou. Essa é a nossa responsabilidade. Glória. E hoje, irmão, um dia especial de missões. Eu entendo, irmão, que o missionário, ele faz coisas que a gente até duvida. Irmãos, tem pessoas que não acreditam, mas é Deus que está chamando, é Deus que está falando, é Deus que está dando autoridade, é Deus que está vendo a necessidade. Glória seja dada no nome de Jesus. Eu vou ler uma palavra muito conhecida, mas muito, todo mundo sabe, até as crianças de colo sabem. Mas eu quero só relatar um pouco aqui acerca como Deus mudou a estratégia. Deus muda a estratégia, Ele muda. Aleluia! Glória seja dada no nome de Jesus. Abra aí no livro de Jonas, todo mundo conhece, todo mundo sabe. O missionário fujão, o missionário covarde, mas eu não vejo assim dessa forma. Eu vou tentar colocar Jonas aqui, aleluia, como um homem patriota, como um homem que sofreu a vida toda, como um homem que quer agora uma revanche, aleluia, de pessoas que maltrataram a vida toda ao povo de Israel. E agora ele está diante de uma chance. E ele quer aproveitar essa chance. E Deus vai cobrar isso dele. Aleluia. Vamos ler. Versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Amém. Por isso sentar. Em nome de Jesus. Irmãos, glória seja dada no nome de Jesus. Como eu estava falando, irmão, o ministério missionário é um ministério, às vezes, até tido como louco. Irmão, se nós olharmos a Bíblia, irmão, tem partes da Bíblia que só Deus vai fazer aquilo. Imagina só, irmão, Deus precisando de um homem para fazer a obra. Aí ele vai procurar quem? Abraão. Aí quem é Abraão? Família pagã, idólatra. Interessante, irmão, é que o Senhor, olha o que o Senhor fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. 2 pontos. Imagina agora Abraão voltando para casa: pai, eu vou arrumar minhas coisas, que ele tem uma chamada. Deus falou para mim sair do meio de vocês, que ele vai me mostrar uma terra e eu vou para lá. Imagina a família de Abraão: para que coisa, rapaz, deixa aqui. Rapaz, tu está bem aqui, tu tem tudo aqui, tu está no meio da tua família, tu vive bem, tu tem os teus empregados, tu tem a tua família. Quem é esse Deus? Não sei. Como é o nome dele? Não sei. Está doido. Como é, Abraão, o nome dele? Quem vai te garantir? Não sei. Mas ele me falou. Aleluia. E eu vou partir. Glória seja dada no nome de Jesus. E foi. E vocês conhecem a história de Abraão, como ele venceu e como ele foi vencedor, porque obedeceu o chamado de Deus. Oh, Deus. Passou-se o tempo, irmão, Deus precisa de outro homem, outro projeto. Aí diz a Bíblia que ele olha do céu e só encontra um homem. Eu estava aqui olhando, é coisa de doido mesmo. Noé
com uma certa idade. Eu digo com propriedade, irmão, porque eu fabriquei muito barco. Eu fabriquei muito barco no Amazonas. E sei o trabalho que dá fazendo barquinho. Aí o Senhor disse para Noé: Noé, faz um barquinho. Só que esse barquinho, irmão, tinha mais de 100 metros. Eu estou olhando essa nave da igreja. Pastor, quantos metros tem essa nave aqui? Largura 7. Era quase 2 vezes a largura. Eu, como construtor naval, eu fico pensando: que grossura, que espessura tinha essas cavernas. Com que material, que madeira, que ferramenta foi disponível para Moisés, para Noé fazer essa arca. E sabe, irmão, todo dia Noé preparava um sermão. Todo dia ele preparava um sermão. Trabalhava um dia, de noite ele fazia uma reunião. E ele pregava acerca do dilúvio. Coisa de doido. Nunca tinha chovido. Como é que as pessoas iam acreditar? Irmão, aleluia. Às vezes eu vejo assim: irmão, o missionário está aí, nunca saiu da igreja, não evangeliza nem no bairro, não sabe o que é missão, não sabe o que é missão, não. Aleluia. Porque missão, irmão, não é fácil. Agora, 127 anos é fácil? Trabalhando todo dia, ele e a família, e pregando todo dia. Quantas almas você já ganhou? Talvez você já tenha ganho mais do que Noé. Porque Noé, graças a Deus, ainda levou a família, porque ele nenhum mais aceitou. Às vezes a gente quer desistir de tanto pregar o evangelho e não vê as pessoas aceitar Jesus, irmão. Sabe o que ele fala, irmão? A igreja está caindo, ninguém está desviada. Isso aí está, Deus não está aqui. E com Noé, 127 anos pregando, só a família, e praticamente quase que forçado. Aleluia. Mas agora, irmão, nós estamos diante do Jonas. Esse Jonas, irmão, se nós olharmos na sua época, era uma época muito fértil de profeta. E Jonas não era um qualquer, não. Jonas não era um novo convertido. Jonas era um homem que Deus confiava. Era um homem que fazia a obra de Deus com afinco e com coragem. E agora, irmão, Deus olha para aquela cidade e diz assim: olha, chega, eu preciso colocar um basta na maldade desse povo. Porque tem hora, irmão, que o cálice da misericórdia de Deus se enche. Aí vem o boleto. Você acha ruim quando chega o boleto? Não é isso, irmão? Quando a gente compra objeto, ou que coisa linda, mas isso é maravilhoso. Quando chega o boleto, meu Senhor, que coisa difícil, coisa terrível, para que eu fiz isso? E agora, irmão, o Senhor fala para o Jonas: Jonas, te levanta e vai à cidade de Nínive, porque a sua maldade chegou até mim. Primeiro passo, irmão, que Jonas pensou na minha interpretação, ele disse: o quê? Vou nada, esse povo tem que morrer. Me diga uma coisa, irmão, você evangelizando, aí tem um doutor e um mendigo. Você viu a história aqui, o mendigo chegando? Você olha para mim por quê? Quem quer me ajudar? Aleluia. E chegou a hora de Jonas
Disse: não. Esse povo tem que pagar. Esse povo tem que ser cobrado a maldade deles. Jonas fez o seu julgamento. Às vezes, irmão, a gente também faz o julgamento nosso. Não, isso aí tem que morrer, isso aí merece. Isso aí merece ir para o inferno. Sabe, irmão? Sabe quem é o maior missionário da Bíblia? Paulo. Assassino, batedor de pessoas, torturador, aleluia. E ele chamou um crente para ir lá por ele. O senhor não está enganado, senhor. Esse é o salmo, senhor. Tu não ouviu falar dele? Ele é matador, ele matou o nosso irmão Estevão. E ele está aqui para meter o pau em nós. Sabe a resposta de Deus? Vai, porque este é o vaso escolhido. Aleluia. Na obra missionária, irmão, ninguém está de fora. Aleluia. Agora, irmão, cabe a nossa responsabilidade. Eu estava vendo aqui, irmão, sobre essa peça. Você acha que Deus ia mandar a igreja? Ele diz: eu vos mando como ovelha no meio de lobo. Você acha que Deus ia mandar nós e não nos ia dar estratégia, não nos ia dar poder? Porque ele disse: olha, que nenhum mal sobrar sobre a igreja, nenhum mal para ela será contra ela. Então nós temos a garantia de ser vencedor. Agora, irmão, se a igreja continuar assim, os males se acumulam. Agora veja, irmão, cada um desses homens foram chamados para salvar milhões. E praticamente não aconteceu. Aí Deus muda de estratégia. Agora a igreja está em todos os lugares, em cada camada, em cada casa, em cada rua, em cada vila, em cada empresa, em cada hospital, em cada ônibus, em cada lotação. Se pega o Uber, tem um crente. Aleluia. Se pega o ônibus, tem crente. Se pega o metrô, tem crente. Vai na cidade, tem crente. Aleluia. Agora seja dado o nome de Jesus, porque Deus nos fez missionário. Deus nos fez através do seu Espírito Santo para fazermos a obra. Aonde você está, você é um missionário. Eu estava pensando hoje, irmão, quantas pessoas querem ir para a África? E eu estava vendo assim que eu trabalhei no Amazonas, e lá é o seguinte: a gente limpa um terreno e faz a roça. Aleluia. E a gente só vai para outro terreno quando aquele terreno já foi desgastado, não dá mais nada. Aleluia. E muitas pessoas não querem deixar o Brasil, não evangelizar o Brasil, querem evangelizar a África. Vamos evangelizar o Brasil primeiro, vamos ganhar o Brasil primeiro, irmão. Aleluia. Você sabe qual é o projeto dos mormos? Os mormos, eles querem colocar 100 mil missionários no Brasil. Silenciosamente. Você vê aqueles dois rapazinhos passando de paletó com a etiqueta assim, eles vão visitar uma casa. Eles vão visitar uma casa, eles saem com a agenda todo dia para fazer 10 visitas. Para converter as pessoas. Chega lá da Bíblia, ele dá o livro dos mortos, e chega lá e fala de Jesus, aleluia, evangelizando, missionários trabalhando no Brasil. Você sabia que aqui no Imbu tem uma mesquita islâmica e que ela cresce todo dia? E é um projeto para ganhar o Imbu e o Brasil e São Paulo, aleluia, para os muçulmanos. Aleluia, glória seja dada no nome de Jesus. Nós temos que despertar esse chamado, porque Deus está dizendo aqui para Jonas que a maldade do povo chegou
sabe onde é que ele foge, irmão? Naquela época, para onde ele fugiu era o fim do mundo. Era o fim do mundo, lá para a Espanha. Ele queria ir para tão distante que ele queria ir para o país mais longe que ele tinha, lá para a Espanha. Glória seja dada ao nome de Jesus. Mas, irmão, quando Deus tem um projeto para salvar, quando Deus chama uma pessoa, irmão, quando Deus escolhe uma pessoa, não adianta você se esconder. Deus vai te buscar. Meu Deus. Aleluia. Deus vai te buscar. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. E ele pegou o barco, irmão. E ele pegou o barco e subiu no barco. E quando chegou, saiu ao mar aberto. Deus mandou uma tempestade. Deus mandou uma tempestade. Olha, irmão, quando a pessoa está desobedecendo a Deus, é tribulação para todo mundo. Foi tribulação para os marinheiros. Os marinheiros começaram a ver o que estava acontecendo com aquela viagem rotineira. Por certo, eles tinham passado muita tempestade, mas aquela era diferente. Meu Deus, o que está acontecendo? Se você continuar e vai vendo, eles vão descobrir Jonas lá no porão. E eles fazem 5 perguntas para Jonas: quem és tu? Quem é o teu Deus? De onde tu és? Para onde tu vai? O que tu estás fazendo? Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. Você sabia, irmão, que aqueles marinheiros se converteram? Por que se converteram? Porque jogaram Jonas no mar e ele foi salvo pelo peixe. O peixe ali, irmão, foi um salvamento. Não foi para Jonas morrer. Imagina se ele não tivesse sido peixe, ele tinha morrido afogado. Ele podia ser um exímio nadador, mas ele tinha morrido. E Jonas precisa cumprir uma ordem de Deus, ainda não cumprida. Muitas vezes a gente sofre, muitas vezes a gente geme, muitas vezes Deus aperta a gente, porque Ele manda a gente fazer uma coisa e a gente não faz. Meu Deus, aleluia! E Ele quer que você faça, e nós não fazemos. Fazer missões, pregar o Evangelho, trazermos, ser grato a Deus. O objetivo da igreja, irmão, é alcançar o pecador, é ser luz, é ser sal. Glória seja dada ao nome de Jesus. Sabe o que aconteceu, irmão? Quando eles viram que não tinha jeito, eles começaram a jogar mercadoria no mar. Jonas começou a dar prejuízo em quem ele nem conhecia. Mercadoria não era de Jonas. Mas você sabe, irmão, quando você está na luta, o que você faz? Quer tirar o peso das suas costas, para ver se salva. Glória seja dada ao nome de Jesus. Mas o problema não era na carga. O problema não era no navio. O problema não era na água. O problema não era no vento. O problema era no desobediente. O problema era Jonas. O problema estava lá. Aleluia. Sabe uma coisa, irmão? As coisas só se resolvem quando se tira o problema da frente. Não adianta correr. Não adianta se esconder. Irmão, os historiadores contam que os marinheiros pegaram Jonas com medo de assassinar ele, né? Porque no alto mar, aí colocaram ele até aqui assim, ó, dentro da água com as pernas. E o mar acabou um pouco. Peraí, esse camarada, o remédio é esse aqui. Irmão, Deus, quando, irmão, acontece uma tribulação na vida da gente, o remédio é tirar o pecado. O pecado ali era Jonas, a tribulação era Jonas. Sabe o que aconteceu, irmão? Eles pegaram e jogaram Jonas. Jogaram Jonas. Agora Jonas vai atribular a baleia. Vai, irmão, atribular a baleia. Porque se você ler sobre esses peixes, assim que eles engolem qualquer objeto, em fração de segundo, o estômago deles começa a trabalhar. É que nem um triturador, sabe? Para destruir o que ele engoliu. Só que o peixe recebeu uma ordem de Deus.
emociona, porque tem um servo meu aí, e ele precisa estar vivo. Eu quero ele vivo, ele cumprir a minha palavra. Glória seja dada no nome de Jesus. Imagina você, irmão, jantando, pratão de comida do tamanho de Jonas, atravessado na garganta, e você com uma digestão. Como é que você tem, meu bem? Aquele mal-estar com vontade de vomitar, aquela coisa tremenda acontecendo na sua barriga. Você logo toma remédio para se livrar daquele problema. E agora? Jonas está lá. E Jonas precisava pedir perdão a Deus. Jonas precisava, irmão, orar a Deus. E ele demorou 3 dias. Relutante. Eu não queria ser aquela baleia. Eu não queria estar no lugar dela. Ela foi para os lugares mais fundos que tinha, os lugares mais frios que tinha, para ver se aliviava aquela agonia. Até que Jonas, não sei como ele estava, de perna para cima, de perna para baixo, deitado, sentado, irmão, ele orou ao Senhor. Eu acredito que aquela baleia deu glória a Deus. Quando ele orou, e o Senhor recebeu a sua oração, oh Deus, e disse: está perdoado, vai cumprir, vou. Leva ele de volta. Eu acho que aquela baleia, irmão, não nadou tão rápido na sua vida como nunca. Ela ligou os motores e olha, é igual a gente quando está vomitado. Irmão, imagina para vomitar e encontrar a porta do banho fechada. Vomita na porta. E a baleia, olha, para vomitar o Jonas, e olha, imagina que ele estava no fundo do mar. Foi deixar o Jonas lá no lugar necessário. Irmão, aleluia. Quando Deus chama para fazer uma obra, pode ter certeza que Ele prepara tudo. Quando você é chamado, Deus já preparou a tua ida, o teu alimento, tudo já preparou. A tua defesa, tudo já preparou, irmão. Aleluia, porque Deus é um Deus que cuida. Glória seja a Deus de Jesus. Imagina só, irmão. Eu chamava novinho, aquele novo convertido, apoio, esperando para dar um tapa na cara do diabo, ficar procurando. Qualquer pessoa que me que olhar, está endemoniado, vou expulsar. Eu sei a provocação do diabo para expulsar. O sangue de diabo vai poder cair. Não prometi assim. Agora, irmão, a lição que Deus me deu. Tu quer ser missionário? Um dia o Senhor disse: vai marcando onde está. Porque a gente pensa logo é Las Vegas, Flórida, irmão, Reino Unido, Suíça. Jamais você vai pensar que é na Amazônia, jamais vai pensar que é no Brejo. Irmão, primeiro, irmão, a pessoa tem a mulher e 4 filhos. Os filhos vai porque não se converte, pequenininho. Vai ter mais força, mas a mulher não. Quando eu contei com a minha esposa, meu Deus, ela disse: não, senhor, não, Deus falou com você, para você que é o missionário. Aleluia. Sem saber onde era, sem saber em que lugar era, sem saber se era chega de avião, chega de carro, chega de jumento, chega de pé, não sabia. Aleluia. Irmão, no começo do meu ministério missionário, eu dizia: eu sou muito doido, que doidice eu fiz. Mas Deus, irmão, vai mostrando que aquela doidice é coisa de Deus. Deus vai abrindo a porta, Deus vai fazendo, Deus vai trabalhando, Deus vai cuidando. A cada momento Deus vai fazendo um milagre necessário para aquela etapa do seu trabalho. E você vai trabalhando e você vai rompendo cada dia.
Senhor prometeu um salário, o salário para quê? O salário não posso me dar. Né, irmão? Aleluia. Sabe o que acontece, irmão? A pessoa tem que acreditar que o Deus que está te chamando, Ele vai cuidar de você. Ele é o dono do ouro e da prata. Aleluia. O problema, sabe o que é, irmão? É que a gente quer ser missionário, às vezes, para ganhar dinheiro, para ter status, para ter carrinho, para ter carro bom. E a missão não é essa. Deus te dá aquilo que você merece, aquilo que você precisa. Glória seja a Deus de Jesus. Eu trabalhei, fui para trabalhar um ano. Fiquei lá 16 anos. Voltei para São Paulo. Eu disse, eu vou levar uma folha. Não vim para aí, vou levar uma folha. Não, pastor, leve, é tudo seu. Não, senhor, não vou levar nada. Fui trabalhar numa firma de novo, do Butantã, numa marcenaria. Voltei a ser marceneiro. Quando estou um dia de tarde, chegou um moço lá, crente, disse, pastor, o senhor quer uma empresa para o senhor? Meu irmão, eu quero, eu não tenho dinheiro. Eles não está aqui, ó. Tirou da bolsa a chave. Lá no tabuão, o galpãozão, as máquinas estão lá. Eu fechei, vou entregar e é sua. Mas como é que eu pago? Eu não sou muito de pagar, não. É sua. Glória a Deus. Me deu dada a empresa. Eu estou com mais de 30 anos com ela ganhando dinheiro. Glória a Deus. Mas sabe o que é isso, irmão? É Deus me pagando. É Deus, eu estou consumindo o dinheiro que foi colocado no banco espiritual. Trabalhei 16 anos sem ganhar nada. Aleluia, só fazendo a obra de Deus. Aleluia, pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, passei 30 anos pagando aluguel. Como é que eu vou comprar uma casa se eu não trabalho? Né? Aleluia. Quando foi um dia, o moço lá no tabuão, só o senhor quer comprar essa casa? Ele não quer, mas eu não tenho dinheiro. Aleluia. E ele pegou me deu uma casa de terreno. E dali eu fiz um galpão para a minha empresa, mudei para lá. De lá comecei a ganhar dinheiro. De lá comprei uma casinha aqui, comprei outra ali, comprei uma aqui, outra ali, comprei uma aqui, outra ali. Graças a Deus. E eu ensinei a minha filha pequenininha, Priscila, e eu dizia, Priscila, sabe o que é isso? É a bênção de Deus. Se nós perder a bênção de Deus, a gente perde tudo. Se nós perder a bênção de Deus, aquilo que Deus chamou para nós fazermos, nós vamos perder tudo. Deus tira tudo. Aleluia, porque não somos dignos. Hoje em dia, irmão, ela trabalha fazendo cabelo. Uma vez por semana, às vezes de 15 em 15 dias, faz um cabelinho. E o esposo dela como é que chama aquele que estaciona carro no estacionamento? Manobrista. E eu conversando com ele no evento, eu ensinei para ele a técnica. Hoje, eles estão agora já com 7 casas feitas, cada uma melhor. Ela está vivendo de renda, eu estou vivendo de renda, e ainda tem a empresa ainda. Aleluia. Sabe o que é isso, irmão? A obra do Senhor. Deus te chama. Deus quer te usar. Mas Deus não quer nada de graça. Você se lembra do marido de Pedro? Estava lá e pescou a noite toda, não pegou nada. Imagina só um pescador passar a noite toda, não pega nada. Irritado, bravo. Ele já era, né, sangue quente. Aí chega Jesus. Pedro, dá para me perguntar esse barquinho aí? Para com isso. Eu acabei de lavar o barco, tirei o barco do outro dia, quando a minha vez, vou te emprestar o barco. Não, empresta aí, Pedro. Eu barquinho aí só para me fazer um sermão aí, só para me pregar a palavra de Deus. Chega de meia hora, 40 minutos no sermão. Quando ele trouxe, então, tem uma coisa, Pedro, tu vai ser o remador. Além de liberdade, vai ser o remador. Sabe o que aconteceu, irmão? Depois, ele disse, Pedro, agora, tira essa mão no barquinho e
e joga a rede aí à tua direita. Ó Deus. Vou pagar o teu aluguel, querido. Vou te devolver aquilo que tu fez para Deus. Vou devolver aquilo que tu fez com carinho, com amor para Deus, para a obra do Senhor. Aleluia. Sabe o que aconteceu, irmão? Faça a conta aí, meu irmão. Alô? Faça a conta aí, meu irmão. 153 grandes peixes. Glória a Deus. Vamos com a grande, não está peixe muito grande, não. Um pouco peixe de 10 quilos. Pronto. Senão não está de 100 quilos, aí vai dar. Não, quantas toneladas vai dar de peixe? 153 grandes peixes. Aleluia. Aleluia. E tem uma coisa. E quando você faz a vontade de Deus, quem está perto de você se privilegia também. É, Os aleluia. outros barrinhos estavam tudo ao redor. Tudo ao redor. Aleluia. Mas a missão de Deus foi alimentar aquele povo. E Pedro gritava para os outros barquinhos: ei, vem pegar, deixa aqui. Vem encher o barco de vocês também. Saíram todos eles com o barco lotado de 153 grandes peixes. Por isso é que eu digo, irmãos, olha, Deus chamou Jonas. Jonas não quis ir, mas Jonas foi. Quando Deus chama você para a obra, é melhor você vir sorrindo, inteiro, do que ir quebrado, chorando, triste, baleado. Aleluia! Glória seja dada no Senhor. Porque Deus, irmão, Deus ele é o dono da prata, Ele é o dono da igreja. Ele colocou o Espírito Santo em nós para nós fazermos a obra do Senhor. Aleluia! E neste lugar, irmão, Deus tem feito a obra. Aquela dia, Deus tem suprido. Você pensa que é fácil fazer um tempo desse? Irmão, faz a conta aí, irmão. Em real, quanto é que custa hoje para fazer um tempo desse? E não vai ficar nesse não, isso é só o começo. Isso é só o começo, sabe por quê? Porque Deus está crescendo no mundo de missionários que estão orando, que estão cooperando, que estão fazendo a vontade do Senhor. E Ele vai crescer e Ele vai multiplicar. Em vez de ser 153, vai ser 1053. Glória a Deus! Aleluia! Vai essa obra. Aleluia! Que Deus abençoe esta igreja. Que ela possa despertar. Aleluia! E nós, irmãos, ouvimos a voz do Senhor e sentimos o chamado de Deus para fazer a obra. O problema, irmão, é que todo mundo só acha que é chamado se você é pregador. Ele não quer ser porteiro, não é chamado. Porteiro não é chamado, não. É, irmão? Aleluia! As pessoas só querem ser pastor e cantor. Aí é o chamado de Deus, levita. Meu Deus. Mas não quer, irmão. Aleluia. Olha, irmão, Neemias foi chamado como construtor para fazer o templo. Fez o templo. E quem veio doutrinar o povo é Esdras. Esdras quem veio doutrinar o povo, mas Neemias foi o construtor. Aleluia. E Deus usou ele. Deus usou muitas pessoas que foram já falaram nessa noite aqui, que ajudaram na glória de Deus. Aleluia. O chamado de Deus, que cada um que faz qualquer coisa para Deus, Deus restitui o pecado, sacudido, transbordando. Por isso, irmão, siga o Senhor para uma fazenda, siga o Senhor para o seu disco, siga o Senhor para a sua oferta, e Deus vai crescer, Deus vai abençoar a obra missionária. Então vamos expandir esse trabalho, irmão. Aleluia. Eu acho bonito, irmão, quando a palavra de Deus diz que Davi foi preciso falar do povo, mandar o povo correr na cidade. Ele não traga mais, não traga, não tem mais, está mais aí para colocar, irmão, as ofertas que traziam para a construção do templo. Que coisa bonita, que coisa maravilhosa, que coração bom aquele povo tinha, irmão, para fazer o templo. Hoje em dia, irmão, a gente fala sobre o templo de Salomão, coisa linda. Deus usou o povo. Deus vai usar você como missionário nessa hora. Deus vai usar, irmão, aleluia, para abrir congregações em muitos lugares. Quantos lugares para fazer a obra do Senhor? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia.
ao nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus em Cristo Jesus possa abençoar abundantemente a vida de cada um de vocês. Eu acredito que desde o começo deste culto, Deus tem falado com cada um de nós aqui nesta noite. O objetivo do culto de missão, internamente aqui nesta casa, é de trazer a consciência da importância de se fazer missão. Eu me lembro, irmãos, quando o pastor presidente, o pastor Adilson, eu deitado no sofá de casa, ele disse assim: Sandro, vem comigo. Eu falei: aonde, pastor? Vou te levar num lugar ali. A partir de hoje você vai dirigir uma igreja. Eu falei: rapaz, então se eu tivesse essa ideia, pastor, rapaz, não, estou acostumado a ficar com o senhor lá na cidade, vou ficar com o senhor lá. Eu falei: não, pai, você vai dirigir uma igreja. De onde que é isso aí? Rapaz, e a igreja lá, como é que está? Rapaz, a igreja é boa. A igreja é boa. Quantos crentes tem? Rapaz, tem muito crente lá, tem muita gente lá. Eu falei: rapaz, vamos lá, pastor. E eu desci para o São Francisco. Cheguei lá no São Francisco, 2 portas de aço, ele abriu, não tinha nada dentro. Aí tinha lá os bancos, né, pastor? A igreja que havia fechado, os instrumentos ali, bem caminhado, né? Glória a Jesus. Pastor, e o povo? Santo, está vendo isso aqui, ó? Todo esse bairro aqui, ó, é para você trabalhar. Rapaz, isso tem problema, pastor. Então, você vai vir para cá com a sua esposa, os filhos. E eu falava hoje, pastor, com o Diácono Dorival. E eu fiquei um bom tempo lá no São Francisco, lá. Eu, minha esposa, Daniel, foi nosso diácono, bem pequenininho, lá na porta. Ficamos ali um bom tempo, trabalhando. E eu me lembro, pastor, que com os primeiros 30 dias, nós tínhamos lá uns 3 crentes. E um deles era o Diácono Cosme. E o Diácono Cosme, eu marquei com ele, está ali o Fábio, né, Fábio? Ali atrás. Eu marquei com o Diácono Cosme, com um outro irmão que estava lá, que é um obreiro. Nós vamos fazer missão domingo agora. Amém, pastor? Vamos reunir, vamos sentar esse bairro aqui. Nós vamos entrar para dentro dessas matas e vamos falar de Jesus. Nós vamos, pastor. E aí eu cheguei lá, marquei meio-dia, eu dei meio-dia, meio-dia 10, meio-dia 15, meio-dia 20, meio-dia meio, não chegou ninguém. Quando foi dando para 1 hora, lá veio o Cosme. A Bíblia fala: ô, pastor, uma dificuldade aí, mas cheguei. Vamos esperar um pouco, foi Cosme, já tem 1 hora que eu estou só você, falou. Até agora não chegou ninguém, não chegou ninguém não. Vamos embora, vamos embora. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você se acha incapaz de fazer algo. Coloca tanta dificuldade para dizer que algo pode acontecer. Mas não é você que faz, é Jesus que faz. E aquele que nos chamou, por mais que somos pequenos, o apóstolo Paulo disse que essa excelência veio em um vaso de barro. Você é barro mesmo, mas há uma excelência. Ei, o grandão está com você. Fique tranquilo. E você quer ver uma coisa que deixa um pequeno, um fraquinho, valente, irmão? É quando ele está do lado do grandão. Quando eu ia para a escola e eu tinha já alguém ali que tinha algum problema, geralmente é meu tio comigo, um primo meu, ou quando nós estávamos 2, 3 primos juntos, eu já enchi o peito. Falei: mexe comigo hoje, mexe. Assim a igreja é com Cristo. Quando ele entende que Jesus está com ele tem que estufar o peito e falar assim: eu vou para cima. Vai dar certo no nome de Jesus. Saiu eu e o Diácono Cosme. E eu sem graça, dando os primeiros passos, mas com aquela fé, aquela coragem no coração. Quando eu entrei na primeira viela, lá veio Lucas, servindo a Deus até hoje. Ele veio na televisão: pastor, o senhor está aí e tal, e aí, como é que está as coisas, irmãozão? E tal, eu vi que o senhor está ali na igreja ali, tem um pepinho ali, né? Então qualquer dia o senhor aparece lá. Eu falei: rapaz, já que você não apareceu lá, eu estou aqui. Eu posso orar por você? Eu pode. Nós começamos a falar de Jesus. E quando eu olhei por ele caiu de joelho no meio da rua. Eu falei: meu Deus. Olhei por ele chorou e falou assim: eu quero entregar minha vida para Jesus agora, pastor. E hoje eu vou estar no culto. Aí eu cresci, não falei: eita, o primeiro aula.
Vamos mais um pouquinho para frente, fizemos uma visita, chegamos na casa do Enoque. Quando chegamos na casa do Enoque, nós já tínhamos ido lá uma vez, eu e o pastor, e o Enoque me falou: pastor, entra aí e tal. Eu entrei, e lá dentro tinha o pai dele, detestava a crente, o senhor já de idade. Aí eu conversei com ele e tal. Aí ela falou: irmã Gessunita, entra, meu filho. Eu entrei, começamos a falar de Jesus ali. E aí, irmão, o velhão olhou para mim assim, ele achou graça e começou: faz um café para o pastor aí, tal. E a gente tomou um café e começamos a falar de Jesus, e a palavra foi penetrando. De repente fizemos uma oração. Ele disse: pastor, eu vou para a igreja, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Eu falei para Jesus: é a segunda alma, Jesus. Olha, irmão. E aí eu fiquei valente. Foi rapaz, Deus é tremendo. Irmão, esses dias eu fui para Goiás, estava tendo culto, e eu fiquei triste. Falei: Jesus, estou tão longe. Ele falou: o que eu vou fazer? Foi daqui para lá, voltando agora, vai passar por muito pedágio. E eu peguei o pastor panfleto, estava dentro do carro, uns panfletos. Eu falei: em cada pedágio que eu passar, eu vou entregar um panfleto. E eu fui passando, passei no pedágio e tal. E eu tenho até eu sem parar. Então eu falei assim: vou passar aqui, vou pagar e vou entregar o panfleto. Aí pagaram: boa noite, filho, tudo bem? Tudo bem. E aí, tá tudo bem, tal. E você aceita o folhetim da palavra de Deus? Toma. Aceito, obrigado. Fui para frente: aceito o folhetim da palavra de Deus? Obrigado. Passei no próximo, você aceita? Moço, eu sou desviado, está do Senhor. Eu estava falando com Jesus naquela hora. Pronto, Jesus já te ouviu. Eu já tenho carro buzinando aqui atrás, mas aí tem um versículo: medite porque Jesus já te visitou hoje. Ela falou: amém, eu vou para o culto. Às vezes nós só você olhar para alguém e dizer: Jesus te ama. Deixa Deus te usar no trabalho, na condução. Deixa Deus te usar na faculdade. Deixa Deus te usar. Verdade, irmão, você é pequeno mesmo, você é barro mesmo, você é falho mesmo. Mas aí Jesus não mandou anjo para pregar o evangelho. Jesus mandou foi eu. Jesus mandou foi você. Jesus mandou foi a igreja de Cristo. Então não negue a palavra de Deus. Fale de Jesus para alguém. Amém? Tá, e o Fábio, a gente poderia passar a noite aqui para falar, né, Fábio? De tantas coisas boas que o Senhor fez naquele lugar. Acredite no poder de Deus. Deus está capacitando o crente aqui hoje para essa hora. Eu sei que esta peça, o louvor que foi aqui entoado, essa mensagem pregada, falou com alguém aqui nesta noite, que vai mudar a direção, a forma de viver e se comportar diante de Deus. Deus está trabalhando no coração de crente. Deus está trabalhando no coração de alguém aqui nesta noite. Eu acredito que hoje Deus está levantando missionários e missionárias para a sua obra. E o pastor falando aí sobre essas igrejas que, né, tanto bate, tanto cresce. Temos muçulmanos aqui na cidade de Imbu, que eu não sabia disso. Mas deixa eu te dizer uma coisa: ainda que já haja 1000 delas aí, se levantar um crente cheio do poder de Deus aqui na cidade de Imbu das Artes, não tem para ninguém, irmão. Porque maior é o que está conosco. Quem acredita nisso? Deus precisa encontrar um que diga: eis-me aqui, Senhor. Se você está aqui, abra teu coração, glorifique o nome do Senhor, se posicione na casa, porque o inferno já está tremendo em saber que alguém pode entender essa mensagem hoje aqui. Se você entender, compreender, aceitar, se posicionar, Deus vai fazer coisas grandes. Receba esta palavra no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, na noite de ontem tivemos aqui um grande evento para com a vida do pastor Adilson, primeiro missionário deste ministério, a qual somente Deus para recompensar. Deus sabe quantas famílias, quantos lares, quantos casais já foram auxiliados pela vida dele, da sua esposa, né? E o sacrifício de toda a sua casa. Deus abençoe abundantemente a vida do nosso pastor presidente, pastor Adilson. Eu quero agradecer todos os irmãos. Eu não vou nem citar nome, porque senão eu erro. Mas todos os irmãos que trabalharam e se empenharam. Quero agradecer
aqui em especial o pastor Bruno, e chamei ele no particular, falei, pastor Bruno, dá um auxílio para nós, conduz aí cada um, fizemos uma reunião, cada um no seu devido lugar, para que haja um bom andamento, e tudo ocorreu de uma forma maravilhosa. Vi a mão de Deus na noite de ontem aqui, sobre esta casa, sobre este povo, e talvez você não esteja percebendo, mas eu vejo um movimento diferente lá no São Francisco, lá no Jardim das Rosas, lá no Jardim da Luz, lá onde o Cristiano está pregando, lá agora, a Regiane, lá onde está o pastor Rogério. Estou vendo o movimento, eu estou vendo a ação de Deus, aleluia, a mão de Deus movendo sobre este ministério. Quem está sentindo esse negócio aí? Eu estou sentindo algo diferente acontecendo aqui. Eu acredito, aleluia, que é algo novo da parte de Deus para as nossas vidas. Meus irmãos, só Deus pode nos recompensar. Eu tenho dito aqui, eu não forço ninguém, eu não cobro ninguém, eu não aponto ninguém, porque eu sei que é voluntário. Irmãos e irmãs voluntários que se posicionaram para fazer a obra de Deus. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a todos vocês abundantemente. Por ocasião do aniversário do pastor, terminou-se também já tarde, devido à festa, todo mundo querendo ficar aqui conversando. Foi cancelada a escola bíblica dominical, né, pastor? E não tivemos a escola bíblica dominical desse domingo agora. Então, terça-feira agora, irmão, pastor Bruno e o presbítero irmão David estará aplicando a lição que não foi dada neste domingo, nesta terça-feira. Quero pedir a todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus, você que pode, não está trabalhando, amém, irmão? Ah, pastor, mas eu tenho uma louça para lavar, lava depois do culto, irmão. Ah, pastor, mas eu tenho uma roupa, dá um jeito aí, minha santinha, isso aí é outra coisa. Agora você quer ser CLT, está trabalhando, está envolvido, está tudo bem, está doente, tudo bem, mas você que pode, venha para o culto de terça-feira. E o culto, irmão, não é só no momento da palavra, não. Chega de 7h30. Nós vamos orar das 7h30 às 8 horas, 30 minutos de joelho. Vamos louvar ao Senhor e vamos receber a palavra de Deus. Venha para o culto de terça-feira para a oração e doutrina. Eu percebo que aparentemente todos são crentes. Tem alguém não crente no nosso meio? Cadê você? Tem alguém afastado dos caminhos do Senhor? Dê um sinal com a tua mão. Aleluia. Todos são crentes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, essa aí é uma grande responsabilidade da igreja. Falar de Jesus e conduzir uma alma para esta casa, principalmente destes dias. Então, que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos. Percebam, aparentemente eu acredito que todos são crentes, né? Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus em Cristo Jesus possa nos abençoar abundantemente. Na terça-feira estaremos dando os demais avisos. Quero pedir aos irmãos que se coloquem em pé. Quero agradecer a participação, a presença de todos os irmãos que cooperaram conosco no culto desta noite. Cantor Rock, vem para cá, meu santo, você sente aqui, por gentileza. Eu quero tornar a direção ao nosso pastor presidente, pastor Adilson, e agradecer aos irmãos que têm orado por mim, por minha casa. Eu quero dizer aos irmãos que na sexta-feira passada eu me desliguei da empresa onde eu estava trabalhando há quase 20 anos. Estamos aí com outro objetivo, com outro propósito, e eu peço aos irmãos que orem por minha vida. Quero também dar um melhor suporte a esta casa e atender os irmãos da melhor forma possível. E eu quero pedir aos irmãos que orem por mim, orem por minha casa, pois somos carentes de vossas orações, amém? Amém, glória a Deus. A equipe do Projeto vai passar uma lembrancinha, não é isso? Já passou? Ao cantor, Deus abençoe em nome de Jesus. O Senhor continue abençoando a cada um. Graças a Deus, aleluia. Muito bem, meus irmãos. Eu quero então convidar aqui o nosso irmão Roque e passar a ele em nome do Projeto, esta equipe, esta lembrancinha em nome de Jesus e agradecê-lo pela participação nesse trabalho. Pastor Adalberto.
Glória a Deus. Louvar a Deus pela vida do irmão Cícero, da Esmeralda. Louvar a Deus pela vida da Nete, da Elis. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, agradecidos a Deus por este culto. Amém, irmãos? Aleluia. Amado Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo resplendor da tua presença, pela excelência da tua palavra. Pai, queremos agora te pedir, Senhor, que esta semana, para toda a tua igreja, para todo o teu povo, seja uma semana de bênção, de paz, Deus, aleluia, de conquistas, Senhor, de colheitas. Ó Senhor, aleluia, Senhor, venha abençoar a cada um dos teus servos, dando livramento, Senhor, guardando de todo mal. Ah, Senhor, que seja uma semana de prosperidade, de vitória para toda a tua igreja. Senhor, fica conosco, leva-nos em paz, guarda-nos. Nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos no nome bendito de Jesus. No amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a amada igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digamos amém. Está encerrado em nome de Jesus.